amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um resumão da vida de 5 mulheres que foram acusadas de bruxaria e morreram queimadas aqui no Brasil, mais precisamente em São Paulo. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreve se já não é inscrito, ativa o sininho de notificações, curte e comenta, tá, gente? Se você tiver ideias ou temas para vídeos que eu possa estar fazendo aqui para vocês, comenta aqui embaixo, tá? É muito importante para o nosso canal crescer. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Gente, a primeira mulher a morrer aqui no Brasil foi acusada de bruxaria. Foi uma francesa chamada Minha René, que morreu queimada por volta de 1690 por causa do ciúme das mulheres do lugar. Depois que o marido dela foi assassinado aqui no Brasil, a francesa, que era muito bonita e cobiçada, foi obrigada a se prostituir para se manter. Logo foi acusada de feitiçaria para atrair os homens. Por conta dessas acusações, ela foi queimada viva na praça. Outra mulher que também foi condenada à morte por volta do ano de 1750 foi uma pobre mulher que vivia de esmolas na rua, chamada Isabelle Pedrosa de Alvarenga. Diziam que ela carregava um saco cheio de umbigos de crianças, tufos de cabelo, panos encharcados com sangue e bicos de pássaro para fazer feitiçaria. Lógico, gente, que nenhuma dessas coisas foi confirmado, mas mesmo assim ela foi queimada viva em plena praça. Em 1754 foi a vez de Ursulina de Jesus, acusada de enfeitiçar o marido para que ele ficasse estéril e impossibilitado de ter filhos. No processo da igreja, tem até o depoimento da amante do marido confirmando tudo. Gente, para pensar. O cara tinha um amante e ele era casado com a mulher e tinha um amante. E quem foi a pessoa que foi testemunhar a favor do cara, confirmando que a mulher dele tinha feito um feitiço para ele ficar estéril? Quem? A amante do cara, gente. Gente, não tem lógica uma coisa dessa. Mataram a mulher queimada por acusações do marido e da amante do cara. Não tem, sei lá, gente, é muita doideira. O quarto caso, 30 anos depois, foi a vez de Maria da Conceição, famosa por preparar poções para atrair a pessoa amada. Foi acusada pelo padre do lugar por bruxaria e foi queimada viva em uma fogueira perto de um convento em São Bento, no centro de São Paulo. Olha, gente, ela foi acusada pelo padre por feitiçaria, porque ela fazia poções para a pessoa atrair a pessoa amada. O próprio padre acusou ela. Vamos lá. A próxima mulher a ser acusada e jogada na fogueira foi uma mulher rica chamada Adelaide Quintana. Ela era viúva. Ela era muito conhecida porque ela era muito caridosa e ajudava as crianças pobres que ela encontrava na rua. Então, ela encontrava as crianças na rua, levava para a casa dela e alimentavam e dava roupas, dava o que as crianças comiam e tudo, né? Depois as pessoas começaram a tirar conclusões da bondade dela. Começaram a denunciar ela para os padres e bispos. Falava que ela atraía as crianças para a casa dela para tirar um pouco do sangue das crianças, tirar lágrimas. Aonde é que isso existe, gente? As mulheres, as pessoas do lugar foram denunciar essa mulher para o padre, dizendo que ela tirava sangue das crianças e lágrimas para fazer feitiçaria. Fizeram muitas acusações contra ela. Você já deve imaginar o que aconteceu, né?
Só que essa foi a história da primeira mulher rica a ser condenada e jogada na fogueira, porque geralmente quem era condenados e jogados na fogueira eram escravos ou parteiras ou benzendeiras, porque mulheres ricas naquela época, elas não eram acusadas desse tipo de coisa, porque acho que o padrão de vida delas era bem maior. Estima-se que cerca de 30 pessoas morreram queimadas nesse período. E as perseguições só se encerraram no século XVIII. Nessa época, o Tribunal da Justiça perdeu muito do poder, já não tinha a mesma força de antes. O tribunal da época era a igreja e os padres. Então, gente, só para vocês tirarem vocês terem uma ideia, uma noção aí, o tribunal era o padre os padres e a igreja. Por exemplo, pessoas que rezavam, cada pessoa tinha sua crença. A gente aqui no Brasil, não todos, mas muitos têm sua religião, católico, evangélico e tá. Só que vinham muitas pessoas de fora com religiões diferentes. Tinha gente que fazia poções, acreditava em poções para a pessoa se curar. Já tinha gente que fazia esse tipo de poção aí para atrair a pessoa amada. Já tinha mulheres naquela época, para você ver, pessoas boas naquela época, não, para as pessoas não era considerada pessoas boas. Então, por exemplo, a mulher, a viúva, ia lá na rua, ela era uma viúva rica, ela ia na rua, pegava aquelas crianças que estavam sofrendo, que não tinham o que comer, que eram abandonadas, ela ia lá, pegava as crianças, levava para casa dela, alimentava as crianças, dava o que comer, e as pessoas ainda a julgavam. Ainda denunciaram ela para a igreja, dizendo que ela era feiticeira, que ela levava as crianças para lá para tirar sangue das crianças, para tirar tufos de cabelo, para retirar lágrimas das crianças. Então você para pensar aí, gente, como antigamente, no século XVIII, como as coisas eram. As coisas eram bem diferentes do que é hoje, graças a Deus, né? Outra coisa, as benzedeiras desse século também eram acusadas de bruxaria, de feitiçaria. Eles acreditavam que pessoas que faziam isso, que benzia outras pessoas, ou benzia crianças, eram feiticeiras. Então o que eles faziam? Eles apoiavam? Não. Eles tacavam na fogueira, tacavam fogo na pessoa viva e já era considerado bruxa para eles esse tipo de pessoa. Então, gente, hoje eu fico por aqui. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, curte, comenta e valeu. Até a próxima.